Então, vamos concluir essa parte de física moderna falando agora sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Lembrando que todos esses assuntos já foram devidamente abordados em sala, revisado e também fizemos exercícios. Tudo bem? Obedecendo a nossa cronologia, chegamos então ao princípio da incerteza de Heisenberg. Bom, Werner Heisenberg foi um dos grandes físicos do século XX, amplamente reconhecido como um dos pais da mecânica quântica. Nasceu na Alemanha, e revolucionou a ciência ao introduzir conceitos que mudaram a nossa compreensão sobre a matéria e a realidade. Lembrando dos vídeos que eu falei anteriormente, o princípio da incerteza de Heisenberg foi formulado em 1927 e afirma que existem pares de grandezas físicas que não podem ser conhecidas simultaneamente com precisão arbitrária. O que diz o princípio da incerteza de Heisenberg? Nós temos que ΔX, que é a posição, ΔP, que é o momento, é maior ou igual que h cortado ou h barra sobre 2, onde lá desde anteriormente nós já vimos que esse h barra, o h cortado, é h sobre 2π. Essa é a incerteza da medida, tá? Do momento linear, e essa é a incerteza da medida da posição. Werner Heisenberg ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1932. Olhando para essa nossa síntese, lembrando que o que eu procuro trazer aqui são resumos, Todos esses assuntos são abordados em sala. Nós temos que na mecânica quântica não tem como conhecer, ou seja, é impossível conhecer de forma simultânea a posição e o momento linear da partícula. Por quê? Porque nós dizemos que estas observáveis não são compatíveis. A partir disso daí, o item 2 não faz mais sentido falar em trajetória. Nós temos que ΔX é a incerteza da posição e ΔP é a incerteza do momento. Significa que quanto mais precisamente determinarmos a posição de uma partícula, menos conheceremos o momento. E quanto mais precisamente reconhecermos o seu momento, menos precisamente nós iremos conhecer a sua posição. Outra coisa que nós temos que saber, é importante entender que essa limitação não vai decorrer de imperfeições de instrumento de medida, Conforme a gente verificou isso questionando em sala. Isso é uma característica intrínseca da natureza quântica. Mesmo com aparelhos ideais, a incerteza permaneceria, Mas aí como, Uma maneira intuitiva de nós compreendermos isso, é lembrar que na mecânica quântica, as partículas como elétrons, elas também se apresentam um comportamento ondulatório, Uma onda localizada no espaço, ela vai exigir uma combinação de vários comprimentos de onda, o que implica uma dispersão dos valores de momento. Outra forma de escrever também o princípio da incerteza, é com a relação entre energia e tempo, ou seja, ΔE vezes ΔT, maior ou igual que H barra sobre 2. Embora seja muito citada, essa relação exige uma interpretação mais cuidadosa do que a interpretação de momento.
Em termos práticos, pessoal, né, o princípio da incerteza de Heisenberg diz que, primeiro, ele vai enfatizar por que não existem órbitas eletrônicas, né, bem definidas como no modelo planetário de Bohr, Niels Henrique David Bohr. 2. Ela fundamenta a descrição probabilística da mecânica quântica, conforme nós vimos lá com Max Bohr, contribui para a estabilidade dos átomos e torna inevitável o uso de densidade de probabilidade para descrever partículas cuja natureza seja microscópica. Resumindo tudo em uma frase, né? O princípio da incerteza de Heisenberg estabelece um limite fundamental para o conhecimento simultâneo de certas propriedades físicas, revelando que a natureza quântica ela é inerentemente probabilística e não completamente determinista. Tudo bem? Então, para a gente concluir, né, na física quântica os elétrons também se comportam como onda. Se nós quisermos saber exatamente onde uma partícula está definida, o pacote de onda precisa ser comprimido, né, que espalhe e torne imprecisa a informação sobre a sua velocidade. E por outro lado, se soubermos exatamente a velocidade e a direção da partícula, a onda se estende por um espaço muito maior, tornando a sua posição exata uma incógnita. Então é isso, bons estudos, até a próxima aula, até mais, tchau, tchau.